Bem, nessa aula a gente vai ter uma aula mais conceitual, tá? É, Isso foi um pedido de um inscrito. Ele entrou em contato comigo no LinkedIn e pediu que eu gravasse uma aula explicando um pouco da estrutura de pastas e explicando um pouco sobre as camadas, né? Então foi aí que eu percebi que realmente eu deixei passar algumas coisas, né? Como, por exemplo, alguns princípios do Solid que está sendo aplicado aqui, eu acabei não explicando. Então, eu resolvi gravar essa aula para dar um apanhado geral do que fizemos até agora. Então, tive aqui, preparei aqui um gráficozinho, algumas coisas para ajudar a gente aqui a caminhar nessa aula. Então, sobre a estrutura de pastas, né? Nós dividimos aqui as pastas em módulos, que no caso poderia ser chamado de domínio também. Então, cada módulo ele está relacionado a um domínio. A gente tem o domínio de games aqui. Por exemplo, se a gente for fazer autenticação de usuário na API, a gente pode criar um módulo aqui chamado account. E aí seria um outro domínio. Okay? E acabei utilizando aqui um padrão que é chamado de Package by Feature. Aqui eu tenho meus use case e eu tenho o caso de uso aqui, que é o registro do jogo. Dentro dele eu concentro tudo aquilo que for relacionado ao jogo. Por exemplo, aqui o controller, factory, o use case. E aí aqui ele vai entrar também os arquivos de testes. Tá? Então isso é chamado de package by feature. Você junta numa pasta tudo relacionado àquela feature, que nesse caso aqui é o registro de jogos. E aqui a gente foi seguindo também alguns princípios do Solid, né? Solid são 5 princípios. A sigla tem 5 letras, então tem 5 princípios. E nós acabamos aplicando 3 principais princípios para uma aplicação Node, por exemplo, que foi o Single Responsibility Principle, Dependency Inversion e o princípio de Liskov. E acabei que não mostrei isso, né, nas aulas, e vou dar aqui uma breve explicação. Se alguém quiser mais detalhes, assim, tem muito vídeo bom no YouTube explicando, né? Então vamos lá. Aqui nesse desenho a gente vai conseguir entender um pouco do que foi desenhado lá na nossa aplicação. Então nós temos a nossa entidade, aqui os use cases, aqui a gente tem os controllers, os gateways, e aqui a camada mais externa, a gente tem que a gente vai ter os bancos de dados, os frameworks como TypeORM, que é o Prism, que no caso a gente está usando o Prisma, certo?
Então, vamos aqui ver um princípio, esse primeiro princípio aqui, que é o Single Responsibility Principle. Esse princípio, ele diz que cada classe ele precisa ter uma responsabilidade única. Então, se a gente vir aqui no nosso controller, ele tem uma única responsabilidade, que é o de chamar o método execute do use case. A única responsabilidade do controller é essa. Recebe a requisição e ele passa os dados dessa requisição para o método execute no caso de uso, no use case. E aqui nós também, o use case, ele tem apenas uma responsabilidade, que é executar o método register, que está em outra camada. Então, as classes elas precisam ter apenas uma responsabilidade. Tá? Outro princípio é o Dependency Inversion Principle, que é a inversão de dependência. Como é que isso acontece aqui na nossa aplicação? Vamos tentar simular aqui algo de errado. Por exemplo, aqui eu preciso de uma dependência, que é o Game Repository. Tá? Se eu chamar aqui, tá? Vou comentar. Tá aqui. E chamar diretamente o nosso repository. Game Repository. Certo? Isso aqui vai continuar funcionando. No entanto, nós estamos chamando uma classe concreta, que é o nosso repository, que recebe uma implementação. Isso aqui, ele causa o quê? Um acoplamento. Então, eu estou dizendo que essa minha classe, ela vai depender diretamente, concretamente, do Game Repository. Então, isso gera um acoplamento. Então, deixa eu mostrar aqui como é que esse acoplamento acontece. Então, eu tenho aqui o meu domínio, tá? Então, vou arrastar isso para cá. E tem o meu use case. Eu tenho aqui a minha camada de infra, que vai ter o Game Repository. E aí, da maneira que está aqui, ó, meu use case ele está apontando diretamente para o Game Repository. Então, se eu pegar aqui, ó, o que eu tenho eu tenho uma camada, minha camada de domínio, que ela está diretamente ligada à minha camada de infra. E aí, isso fere um princípio solid. Se por acaso eu mudar o meu repository, meu Game Repository aqui, ele usa o Prisma Client. Ele usa o Prisma como ORM. Se caso eu mudar ele, toda a minha estrutura vai estar comprometida. Então, o meu domínio, meu use case, não precisa saber que é que a minha camada de infra está usando para ORM ou para banco de dados.
Ele não precisa saber. Então, a minha camada de infra precisa conhecer o meu domínio, mas o meu domínio não precisa conhecer minha camada de infra. E aí, para resolver isso, a gente usa o Dependency Inversion Principle. Como é que a gente vai fazer para aplicar esse princípio do Solid? A gente vai usar uma interface. Por isso que é criado essa interface e Game Repository. Então, nessa interface do repository, eu defino quais métodos serão utilizados. Por enquanto, temos apenas um método, que é o register. E aí, o que a gente vem e faz é faz uma implementação dessa interface. Então, o Game Repository vai receber a implementação da interface, a Game Repository. E aí, o que acontece nessa situação é que agora eu vou ter essa interface do repository, tá? E aí, o meu use case já não aponta mais diretamente para a minha infra. Meu use case vai apontar para a minha interface. E aí, a minha interface é que conhece a minha camada de infra. Então, esse movimento que é o princípio de inversão de dependência. Então, meu use case, que é o meu domínio, já não conhece mais o que a minha camada de infra usa. Ele acessa a interface. E essa interface é que tem acesso à camada de infra. A partir disso, então, esse movimento é esse movimento aqui. Então, com isso, eu já não tenho mais o meu domínio acoplado à minha infra. Então, não importa agora se eu vou usar aqui Prisma, se eu vou usar TypeORM, se eu vou usar Sequelize, não importa mais. Isso não vai mais afetar o meu domínio. Tá? Então, esse é o problema resolvido com a inversão de dependência. Outro princípio que a gente está usando é o de princípio de Liskov, onde diz que tudo que eu for tudo que é externo à minha aplicação, tudo isso aqui, deixa eu aumentar, tudo que for externo à minha aplicação, esse azulzinho aqui, eu tenho que substituir sem comprometer a minha aplicação como todo. Isso aqui não importa para o que você vai usar. Um DB, por exemplo. Não importa se você vai usar Postgres, não importa se você vai usar MySQL, não importa se você vai usar MongoDB. Isso não pode afetar a nossa aplicação. Eu posso mudar meu banco de dados a qualquer hora e isso não pode quebrar a nossa aplicação. Tá? Então, esse externo, essa camadazinha azul, é o que a gente vai poder estar aqui, ó, usando o Prisma. E aí poderia ser um TypeORM. E aí esse cara, sim, tem acesso a esse outro cara aqui. Aqui, no repository, a gente vai ter o acesso do banco de dados, né? Também aqui na nossa camada de infra. E o Prisma é
uma ferramenta, um framework externo. Então aqui não importa se eu vou usar Prisma, se eu vou usar o TypeORM. A minha aplicação, a minha camada de domínio, que ela não precisa, não importa para ela o que vai ser usado. Se é banco de dados vai ser Postgres, vai ser MySQL, se o ORM vai ser o TypeORM, vai ser o Prisma. Isso eu tenho que ser capaz de substituir isso e não afetar a minha aplicação. Então, esses são alguns dos princípios sólidos que a gente está usando na aplicação. Tá? Eu acho que tá certo. Aqui sobre as camadas. Eu acho que é isso. A gente tem aqui nossa entidade. E aqui nessa pastinha Shared, a gente tem nosso HTTP, onde vai ficar o server, é o servidor, nosso arquivo do serviço, o servidor. As rotas, é que está tudo relacionado a HTTP. E vamos ter nossa pastinha Prisma. Aqui fica o nosso arquivo de esquema do Prisma. Tá? O nosso arquivo aqui do Prisma Client e o arquivo das migrations. Fica aqui porque tudo isso ele é compartilhado para toda a aplicação. E aí uma coisa interessante de usar o Prisma é que para esse curso a gente está usando o Postgres. Se por acaso você não tem um Postgres e vai usar o MySQL, não tem nenhum problema. Olha como é simples você mudar o banco de dados. A única coisa que você vai fazer é alterar aqui. Por exemplo, você vai usar o MySQL. Então, você vai passar aqui MySQL Provider, que é o banco de dados. Aqui, você vai passar as credenciais para você usar aqui para você conectar com o seu banco de dados MySQL. Aqui vai ser MySQL, que você vai passar a tabela, a mesma coisa, tabela, senha, nome, certo? E aí você deleta essa pasta, migrations, e roda a migração novamente. E pronto. Você vai estar podendo usar agora o banco de dados MySQL sem ter alterado absolutamente nada dentro do seu app. Apenas alterado algumas coisas no arquivo de configuração. Só isso. E aí, aqui, ó, eu não preciso alterar nada dentro dos meus módulos. Absolutamente nada. E vai funcionar do mesmo jeito. Tá? Então, isso faz parte do princípio de Liskov, de poder alterar essas camadas externas sem comprometer a nossa aplicação. Então, se eu mudar de banco de dados aqui, a aplicação vai continuar funcionando da mesma maneira. Então, nós falamos aqui. O nosso use case, é o use case e a entidade? A nossa camada de domínio. Então, dentro do nosso use case, a gente vai ter as lógicas, né? Nossas lógicas, as regras de negócio. Tá? Então, outra coisa que a gente está usando aqui, alguns patterns, né?
Um deles, por exemplo, é o Factory, né? O Pattern Factory, que aí eu concentro em um único arquivo, um Factory, para eu ter acesso a todas as camadas, né, da nossa aplicação. Eu tenho aqui o repository, concentro aqui o use case e o controller. Então aqui eu já vou ter acesso ao nosso controller, por exemplo, né? O que isso aqui ajuda? Se eu não fizer, se a gente não fizer o factory, quando a gente for aqui para as rotas, tá? Quando a gente vem aqui para as rotas, o que a gente vai ter que fazer? Perceba que a gente está usando o factory aqui. Então, se eu não estivesse utilizando o Pattern Factory, eu ia ter que fazer tudo o que foi feito aqui no Factory, eu ia ter que trazer para cá, para a rota. E aí eu teria que fazer isso para cada rota. Por exemplo, eu ia ter que ter tudo isso aqui. Em vez de eu ter apenas essa linha, eu ia ter que ter tudo isso aqui. E isso para cada rota. Então, o Pattern Factory, ele acaba ajudando a gente nisso, né? Mas o que eu poderia passar aqui? Nós já falamos do Package by Feature. Passamos pelo Use Case. Pelo Controller. Aqui, ó, é um probleminha que a gente ainda vai resolver nas próximas aulas, que é o problema aqui de injeção de dependência. Eu não consegui injetar essa dependência aqui direto no constructor. Então eu tive que criar uma instância aqui do meu use case para poder eu conseguir acessar o use case. E isso aqui não é um anti-pattern, né? Aqui é um exemplo de anti-pattern. Você acaba dificultando algumas coisas na aplicação se você acaba instanciando uma classe dentro de outra. Nesse exemplo aqui é porque a gente tem apenas uma dependência no use case, que é o game repository. Mas a gente vamos supor que esse use case aqui tivesse umas 5 dependências, porque tem classes que vão ter muitas dependências. E aí eu ia ter que instanciar cada uma dessas dependências aqui, né? Vamos supor que eu ia ter que instanciar cada uma dessas dependências. E se alguma dessas dependências ela tiver outras dependências, eu ia ter que instanciar também aqui. Ia ficar um negócio ruim de trabalhar na nossa aplicação. Por isso que a gente usa a injeção de dependência, que é um outro pattern, né? A injeção de dependência, que é como estamos usando aqui, ó. Está injetando uma dependência aqui. No caso aqui do controller, é porque eu não consegui identificar que de maneira nenhuma eu consegui injetar o use case aqui. E eu tentei ver e nada. É uma bruxaria, a famosa bruxaria. Por isso que eu acabei instanciando o use case aqui, mas só alertando, isso é um anti-pattern
e a gente vai corrigir isso nas próximas aulas. A gente vai usar o TS Grinch, que é uma biblioteca da Microsoft, para fazer as injeções de dependência. E aí a gente espera que isso funcione para a gente tirar esse anti-pattern daqui. Tá? Então, espero que essas explicações elas tenham ajudado de alguma forma.